Olá, eu sou a professora Georgia da disciplina de arte e nessa semana vou estar falando novamente sobre textura, porém sobre textura visual. Só para recapitular um pouquinho, no vídeo da aula passada nós falávamos sobre a textura e nós usamos uma moeda de 25 centavos para fazer a textura visual, que foi essa tarefa aqui, né? A de hoje, iremos continuar com a textura visual, só que nós vamos trabalhar com tinta, tá? Se não tiver tinta em casa, a gente faz o mesmo processo que eu ensinei na aula passada. Pode utilizar esmalte, se a mãe tiver esmalte em casa, converse com a mãe, peça autorização. Pode ser com esmalte. Até com batom também dá para fazer, tá? Mas eu vou utilizar os materiais que a gente costuma utilizar em sala de aula. Além da tinta, deixa eu só explicar para vocês. Os materiais, né? Tintas guache, objetos do dia a dia. Eu selecionei aqui alguns que eu tenho na cozinha. Pode ser peneira, garfo, grampo de cabelo da mãe, pode ser, tô dando aqui as opções que a gente pode encontrar em casa para poder fazer a nossa textura visual. Objetos de maquiagem, tá? Esse outro material que a mãe tem, em casa também dá para fazer, de textura, a gente usa essa parte aqui molinha. Pente, uma escova de dente velha e uma escovinha. Eu não vou utilizar todos esses materiais, eu só estou mostrando para vocês as opções. O que eu vou usar hoje é a peneira, o garfo e o grampo, tá? De cabelo. Esses são os objetos que eu vou utilizar para demonstrar para vocês a textura visual. Como nós falamos na aula passada, a textura, nós temos a textura tátil e a textura visual. Essas a gente também encontra na natureza. E a gente consegue também reproduzir isso através de um processo de criação em folha, tá? O que eu vou precisar? Se eu não tiver o meu caderno de desenho em casa, eu vou usar a folha de sulfite. E aí eu vou escrever lá o nome e a atividade, o número da atividade que vai aparecer aí no seu vídeo, tá? Ou então faça no seu caderno de desenho. O importante é que faça as atividades e deixe registrada, tá ok? Como que eu vou começar essa tarefa? Eu vou pegar, se eu tiver régua em casa, eu utilizo a régua para fazer esses 4 retângulos aqui, tá? Ah, professora, eu não tenho a régua em casa, como é que eu faço para medir? Eu, em sala de aula, com os alunos do segundo ano, né, eu utilizo, às vezes, o próprio objeto da sala de aula. Eu tenho aqui, ó, um livrinho, que é um retângulo. Se eu não tiver essa régua, dá o mesmo tamanho aqui, ó. Coloco sobre a folha e risco, tiro, eu tenho um retângulo. E aí eu passo um risco ao meio, eu tenho 4 partes. Então eu já dividi a folha para poder fazer as texturas, tá? Vamos começar aqui com a tinta, vou escolher uma tinta, um tom aleatório. Eu escolhi o marrom. Ah, eu esqueci de falar, tá? O material que a gente vai precisar também é pincel, tá? Se não tiver esse pincel que a gente utiliza na sala de aula, a mesma dica. A mãe às vezes tem um estojinho de maquiagem, pede para a mãe emprestado aquele pincelzinho. Ai, professora, não tenho pincel. Com o próprio dedinho também dá para fazer ir preenchendo aqui a folha, tá bom? Então eu vou utilizar o pincel, vou pegar a tinta marrom e vou puxar aqui na minha folha para poder fazer a textura visual. Lembrando que é o mesmo processo de criação, tá? Coloque, não
não precisa ser muita tinta, mas também não pode ser pouquinho, porque senão a gente não consegue atingir o efeito, esse processo de criação, que é a textura visual, com o objeto na folha. Então, eu vou lá, eu vou preencher o meu retângulo com a tinta marrom. E aí eu vou depositando um pouquinho mais de tinta, porque como é guache, o guache ele é a base de água. Mas se eu coloco pouquinho na folha, ela começa a secar e eu não consigo fazer o efeito, tá? Então, deixa eu só demonstrar aqui para vocês, meus alunos de segundo ano, como que eu vou montar essa textura. Coloquei aqui, ó, passei algumas vezes o pincel, passei a tinta marrom. Então, nesse momento, eu vou selecionar o grampo. Pode ser outro objeto. Eu tô escolhendo aqui o grampo, vocês podem escolher outro objeto. Com o grampo, com essa parte para baixo, eu vou riscar da forma que eu quiser. Pode ser reto, pode ser em movimento zigue-zague, pode ser no movimento diagonal, em forma de X. Eu vou produzindo vários efeitos. E aí, é com vocês, é a criatividade de vocês na folha. O sentir, o criar, o dar sentido, o lembrar de texturas na natureza, como, por exemplo, o tronco da árvore que tem uma textura. Como é que eu consigo reproduzir isso? Então, aqui, com o grampo, eu passei em cima da tinta e eu consegui ter essa textura